Então, seja bem-vindo de volta aqui às nossas aulas de grego da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos no segundo módulo e essa é a oitava aula. E na nossa oitava aula, nós vamos tratar sobre o primeiro aoristo ativo e médio no modo indicativo. Nós já falamos sobre o segundo aoristo, uma espécie de forma irregular do aoristo, e agora vamos trabalhar sobre o primeiro aoristo. Vamos falar também sobre o quadro das oclusivas. Nós já fomos apresentados a esse quadro quando falamos sobre o futuro, e agora falando do aoristo, do primeiro aoristo, nós vamos ver que esse quadro também vai ser importante para a gente. Como sempre, trataremos do vocabulário, que você, como um bom aluno que deve ser, está memorizando, está trabalhando esse vocabulário aí para o seu entendimento do grego. E por último, estamos tratando sobre a tradução, porque sem prática nós nunca vamos entender um pouco mais sobre o grego. Que você tenha uma boa aula e até daqui a pouco. A gente vem então aqui para a nossa aula do grego 2, sobre o primeiro aoristo do indicativo ativo e médio. Então aqui nós temos o capítulo 23 do nosso livro-texto de William Mouse, Fundamentos do Grego Bíblico. Vamos tratar sobre o aoristo. Bom, primeiro eu quero explicar que a gente já tem tido como praxe nas nossas aulas essa metodologia de português e grego. Então vamos começar com o pretérito perfeito, certo? O pretérito perfeito, no caso desses verbos aqui, a gente vai passá-los para essa forma verbal. No caso, ler, no pretérito perfeito, é eu li. O verbo fazer é eu fiz. E o que eu quero mostrar com isso? O verbo ler, ele é um verbo regular, certo? Regular. Então, comer, eu comi, tu comeste, ele comeu. Eu li, tu leste, ele leu. Então, são formas semelhantes do verbo. Já no caso do verbo fazer, ele é irregular, porque no caso fazer, eu fiz, tu fizeste, ele fez. Então, mudou um bocado com relação aos verbos regulares. Mas ainda assim eles não apresentam uma diferença de significado quanto à forma verbal, ou seja, os dois têm o mesmo significado verbal, no sentido de que indicam uma ação com uma ideia completa no passado, né? Uma forma de retratar no passado. Enfim, o que a gente já explicou sobre o pretérito perfeito. Os dois são pretérito perfeito, independente se são regulares ou irregulares. Por que eu expliquei isso? Porque já no nosso grego, o segundo aoristo é a formação, o que nós vamos chamar de irregular do aoristo, e o primeiro aoristo é a formação regular do aoristo. Ou seja, independente da forma se é regular ou irregular, os dois vão ser aoristo. Então os dois vão ter o mesmo aspecto verbal, os dois vão ter a mesma ideia de significado. E a ideia de regular ou irregular tem a ver com a forma do verbo, mas não necessariamente com a sua semântica, com o seu significado. Com relação ao aoristo, se acrescenta o sigma alfa, que é a marca do primeiro aoristo, ao invés de mudar a raiz, porque no segundo aoristo nós mudamos a raiz para que ele se adeque e assim a gente possa fazer esse verbo. No caso do aoristo, o primeiro aoristo não. Ao invés de a gente mudar a raiz permanece e nós acrescentamos sigma alfa, que é a marca do aoristo. Então, no caso do primeiro aoristo, a maioria dos verbos no grego vão seguir esse padrão, ou seja, nós temos mais verbos com o primeiro aoristo do que segundo aoristo, certo? Exatamente porque ele tem uma forma regular e não irregular. E como é então que a gente forma o primeiro aoristo? Para nosso propósito aqui, a gente sempre tem mostrado essa forma, né, da seguinte fórmula. Então, primeiro nós temos o aumento, no caso aqui o epsilon.
Depois você tem a raiz do aoristo ativo, e lembre-se que eu já falei que a raiz do aoristo não vai ser diferenciada como a raiz do segundo aoristo. Então a raiz continua li. O formativo do tempo é bem importante que você lembre-se de que a gente falou que a marca do futuro é o sigma e a marca do aoristo é o sigma alfa, certo? Então sigma alfa. E as terminações pessoais secundárias, certo? Não são as primárias, são as secundárias ativas. E assim você vai ter Elyssaman, na primeira pessoa do plural. Elyssaman, nós destruímos. Então percebam que não há vogais temáticas. Nós simplesmente acrescentamos as formas do verbo, e assim você tem o verbo aqui completo sem necessariamente ter as vogais temáticas. Então, passando aqui, vamos lá. Elissa, perceba, epsilon, o aumento, li, a raiz do primeiro aoristo, e o sigma alfa. Não tem terminação, então fica eu soltei. Perceba a relação com o imperfeito, Elion, e com o segundo aoristo, Elabon. Mas o primeiro aoristo não tem terminação. Na primeira pessoa do singular, eu soltei. Elissas, perceba aqui que eu acrescentei o sigma, a terminação. Então, Elissas, tu soltaste. Perceba aqui, os outros também têm essa terminação, obviamente, porque são terminações secundárias ativas. Hélice, você percebe aqui, nós temos ele soltou, certo? Ele soltou. E aqui nós temos a terminação não tem, mas no caso ele pode ter o unimóvel, como você tem aqui. Uma peculiaridade aqui dessa pessoa, né, a terceira pessoa do singular, é que ao invés de alfa, você tem um epsilon aqui no final, hélice, ok? Mas você pode perceber também que o mesmo acontece no caso aqui do imperfeito, né? Elian e Elabe. Muito bem. Elissamen, nós soltamos, terminação men. Eliomen, elabomen, terminações secundárias aqui também. Elissate, vós soltastes. E com isso você tem a terminação te, aqui o imperfeito eliete e o segundo aoristo elabete. Elissan, eles soltaram. Então nós temos aqui Elion e também Elabon. Só uma pequena correção, não é Elissan, é Elissan. Pequena observação aqui sobre os acentos. Então nós temos Elissa, Elissas, Elice, Elissamen, Elissate, Elissan. E assim nós temos o paradigma do primeiro aoristo ativo. Muito importante que você memorize. Não posso dizer isso tantas vezes quanto eu até gostaria, mas é porque o primeiro aoristo ele é uma forma verbal muito comum no Novo Testamento. Então você vai se deparar com o aoristo muitas vezes. Então tenha memorizado esse paradigma, lembre-se das terminações, lembre-se das vogais temáticas, né? No caso dos outros verbos, e nesse não tem vogal temática, o que nos ajuda um bocado, né? Mas sempre lembre da importância de memorizar os paradigmas e como se formam os verbos. Algumas observações então aqui sobre o primeiro aoristo. A primeira delas, o aoristo é formado da raiz do primeiro aoristo, que é geralmente a mesma forma que a raiz do tempo presente. Isso é uma boa notícia, pessoal. Geralmente a mesma forma, isso quer dizer que você vai perceber facilmente de que verbo está se tratando e que ele está no aoristo, porque a forma da raiz é semelhante à forma do presente, que é geralmente a que a gente aprende primeiro. Então, se a raiz do aoristo de um verbo é diferente do tempo presente, o verbo geralmente terá um segundo aoristo. Ou seja,
raiz igual no presente e no auristo, é primeiro auristo. Se for uma raiz diferente, muito provavelmente isso é um segundo auristo, porque o segundo auristo, lembre-se, ele tem aquela ideia de ser um verbo irregular e por isso tem algumas peculiaridades. O formativo do tempo, sigma alfa, lembre-se, sigma alfa é a marca do auristo, a marca do primeiro auristo. Isso vai lhe ajudar também, certo? Então, qualquer coisa, qualquer verbo que você vir um sigma alfa, você já vai desconfiar. Isso é um primeiro auristo, porque essa é a marca dele. Então, é a chave para identificar o auristo. Com relação aos verbos contraídos, eles alongam sua vogal antes da partícula formativa do tempo. Ou seja, nós temos agapao, eu amo, e no caso aqui, você acrescenta... na verdade, esse alfa aqui foi alongado para um eta, certo? Então, egapesa. E aqui no caso também, essa pequena diferença aqui. Mas, com o tempo e com o contato, você vai perceber isso de uma forma mais fácil e vai poder identificar dentro do Novo Testamento grego. Mais algumas observações. A tradução para os efeitos do nosso estudo, O que eu quero dizer com isso? Para o grego 2, nós traduzimos o nosso primeiro auristo como o pretérito perfeito. Mas isso não quer dizer que o auristo é igual ao pretérito perfeito sempre. Não é. Muitas vezes o auristo vai ser traduzido como presente na Bíblia. Ou até mesmo como uma outra forma verbal. Mas o importante é que você saiba que para o nosso estudo, para as nossas traduções, para um efeito didático, o pretérito perfeito vai ser utilizado como a tradução do auristo, seja ele primeiro ou segundo auristo, ok? Então não associe imediatamente o auristo ao pretérito perfeito sempre, porque nem sempre é assim. Algumas vezes você irá encontrar algumas formas do segundo auristo com um alfa, em vez de um ômicron com uma vogal conectiva. O que eu quero dizer com isso? Só alguma observação aqui para que você não se perca ainda com relação ao segundo auristo. Por exemplo, eipon, a ideia é do verbo eu digo, né? Então, eipan será a forma aurista dele. Então, ele mudou o ômicron para alfa. Do mesmo jeito, euthon, que muda para euthan. Mas isso é somente são exceções, né? Nem sempre vai ser o que vai acontecer, o que nos dá alguma tranquilidade. Outra coisa importante aqui é que a gente lembre do quadro das oclusivos, certo? Então você deve lembrar da nossa mnemônica, peteca, bodega e fox. Bom, só relembrando aqui, os que tem a ver com o pi, no caso, os labiais, a p, pi, beta e fi. Por que eles se formam em psi? Se nós queremos somar aqui um sigma a cada um deles, eles vão se tornar psi. Então é melhor você lembrar do pi primeiro, porque pi mais sigma tem mais a ideia, né? Ps, ps. Então ele vai se tornar psi. As dentais vão se tornar sigma. Então, tsi, tsi, psi, o θ vão se tornar sigma. Então, tal mais sigma, sigma. E as velades, kappa mais sigma vai se tornar xi, bem como gama e rei também. Então, se você quiser lembrar de alguma forma, peteca, bodega, fox. Certo? Eu sei que o θ não tem som de ômicron, mas ele tem só um formato assim arredondado, somente para que a gente lembre de alguma forma para ficar mais fácil para a gente. Se não ajudar isso aqui, esqueça tudo isso, certo? Mas se lhe ajudar, isso vai ser uma forma de formar
o aoristo para que ele seja mais facilmente memorizado. Então, tornando isso de uma forma mais prática, nós temos aqui o quadro das oclusivas para o aoristo. Então vamos lá. Pi mais sigma é psi. Então blep mais sigma alfa vai se tornar eblepsa. Ok? Lembre-se, acrescenta-se o epsilon e acrescenta-se o sigma alfa. Só que blep tem a raiz terminada em pi. Então o que eu faço? Acrescento sigma alfa. Pi e sigma não vão ficar juntos, eles vão se fundir no psi. Então fica eblepsa. Do mesmo jeito, beta mais sigma vai se tornar psi, é uma labial. Então trib mais sigma fica etripsa, porque beta mais sigma vai ficar dessa forma. Também Φ mais sigma, psi, graf mais sigma, égrapsa. Ok? Então, se você vir no Novo Testamento grego alguma diferença, sim, mas você pode perceber que as raízes elas permanecem. Blep, tri, gra. Então, isso aqui já lhe dá uma indicação de que verbo é esse. Mas, se você não lembrar, você vai perceber que égrapsa tem o aumento, então ele tem cara de aoristo, termina em uma ideia de sigma alfa. Então, fazendo o caminho reverso aqui, ou seria ou seria grabo, ou seria grapple, ou seria grafo. E você vai lembrar que existe o verbo grafo. E assim você vai lembrar que isso se trata do verbo eu escrevo. No caso aqui no aoristo, eu escrevi. Rapidamente as velares, kappa mais sigma, então se torna xi, então plec mais sigma alfa, eplexa. Do mesmo jeito o gama, do mesmo jeito o ri. As dentais, tal mais sigma, vai se tornar sigma, delta mais sigma, vai se tornar então sigma, então peud mais sigma alfa, vai ficar espelsa. Só uma breve ratificação aqui, no caso spell, certo? Isso aqui tem o sigma antes, por isso que é espelsa, certo? Então, spelled mais sigma alfa, espelsa. E theta mais sigma, pelth, mais sigma alfa, vai então se tornar épeisa, certo? Épeisa. Então, é basicamente esse o quadro das oclusivas para o aoristo. Preciso falar um pouco sobre o aoristo líquido. Então, os aoristos líquidos são aquele tempo verbal que vai ter a sua raiz terminada nas consoantes líquidas, que são lambda, mi, ni e rho. Então, os verbos líquidos têm suas raízes terminadas em uma dessas consoantes, e isso vai mudar um pouco a forma como esses verbos são trazidos. Então, tornando isso um pouco mais claro, a gente vai ver aqui a formação deles. Nós temos o aumento, no caso o epsilon, a raiz do aoristo ativo, terminada em consoante líquida, obviamente. Então, vamos pegar o verbo meino, então main, terminado em i. O formativo do tempo, que no caso é alfa, e uma observação, ele não é sigma alfa. Para os aoristos líquidos, não é sigma alfa, é somente alfa. Então, nós temos também as terminações pessoais secundárias ativas, no caso, man. E então você terá meinamen. Meinamen vai ser a forma como ele vai ser trazido. Não há vogais temáticas. E perceba também que meno, que é a forma real desse verbo, alterou sua raiz no aoristo, o epsilon mudou para ei, certo? É meno, mas no aoristo então é meinamen, o y foi acrescentado aqui. Então, olhando o nosso paradigma, emina, eu permaneci,
Eminas, tu permaneceste. Emine, ele permaneceu. Emeinamen, nós permanecemos. Emeinate, vós permanecestes. Emeinan, desculpe, eles permaneceram. Então, com uma comparação aqui, termina em alfa, termina em sigma por conta da terminação em sigma. Emine, terminação também, não tem vogais temáticas, como você está percebendo. Men, te, san, e no caso aqui nan, porque ele tem essa forma aqui que é trazido. Então, esse é o paradigma do primeiro aoristo, no caso líquido. Nós temos aqui então a formação do aoristo do médio do indicativo. Então vamos lá, o aumento epsilon, a raiz do aoristo ativo, que é λ, o formativo do tempo, que é sigma alfa, e as terminações pessoais secundárias passivas, no caso aqui, men. Então nós temos elisamen. Elisamen, então, é a raiz, aliás, é a forma do aoristo médio do indicativo. Então vamos ver isso no paradigma. Elisamen, perceba aqui, eu soltei, terminação men, e comparado com o segundo aoristo, é genomen. Perceba que as terminações são as mesmas, porque são secundárias passivas, certo? Então, elisamen, eu soltei. Eliso, tu soltaste. Você pode perceber aqui uma diferença. Eliso, no caso aqui, a terminação é sigma ômicron, mas ele se tornou sigma ômega. Então, como foi que isso aqui aconteceu, né? Seria sa, so, que é a terminação. Isso aqui é o que seria formado. Mas nós temos esse sigma que ele está entre duas vogais. Então, quando o sigma está entre duas vogais, geralmente ele cai. Então, ficaria, no caso, li, sal. Nesse caso, então, esse alfa aqui cai e o ômega acaba sendo alongado. Então, fica li, so. Ok? Só uma explicação para você não achar que isso aqui veio do nada, né? Tem uma explicação. Elisato, ele soltou, terminação to, então formativo de tempo sigma alfa, mais o to, elisato. Elisametha, nós soltamos. Elisasthe, vós soltastes. Elisanto, eles soltaram. Então, men, so, to, metha, sthe, ento. E com isso você tem o paradigma do aoristo médio no indicativo. Então, eis aqui o nosso vocabulário, iniciando aqui com o verbo aperromai. Você pode perceber que o verbo aperromai, ele tem uma forma passiva. Contudo, o seu significado, eu parto, é um significado ativo. Então, você deve lembrar, como nós já temos tratado, de que isso se trata de um verbo depoente, ou seja, um verbo que tem a forma passiva e o significado ativo. Esse significado eu parto, então, do verbo aperromai. Aqui nós temos o verbo arro. O verbo arro, no seu significado ativo, ele, na forma ativa, na voz ativa, ele tem o significado eu governo. Contudo, na forma média, ele tem um significado eu começo. Ok? Então, lembrando, arro, ativo, significa eu governo, e arro, médio, a voz média, significa eu começo. Nós temos também a palavra grafo. A palavra grafo significa eu escrevo. E você pode lembrar, por exemplo, de grafia, né, do português, ou de grafar. Grafia tem a ver com escrita. Então, grafo
significa eu escrevo. Dio significa portanto ou por essa razão. Então tem essa ideia aí de uma forma de ligar, né, duas ideias, né, no caso uma ideia de explicação. Então nós temos a palavra dio. Doxazo significa eu louvo, ou eu honro, ou eu glorifico. A palavra doxazo vem daquela palavra que você já pode perceber aqui, né? Doxa. Doxa significa glória. Então aí está o verbo. Doxazo é eu louvo, eu glorifico, ok? Que vem da palavra doxa. Dynamis, com o seu genitivo dynameos, é um substantivo de terceira declinação feminino, ok? Significa poder ou milagre. É a palavra dynamis. E talvez você já tenha ouvido algo a respeito disso, se não, é bom você prestar atenção aqui. Nós temos a palavra dynamis e você naturalmente vai lembrar, por exemplo, da palavra dinamite. Sim, dinamite é algo que tem muito poder, certo? E por isso você pode perceber que de dynamis, que significa poder, veio a palavra dinamite, que é um artefato do nosso mundo moderno para explosões e tudo isso. Muito bem. Quando a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus, lá tem que o Evangelho é o dynamis de Deus. Dynamis, ou seja, poder. Mas, de dynamis, pegando aqui, dynamis, aqui do grego. Vários séculos depois, tem dinamite, certo? No caso aqui do português. O que é que muita gente faz? Isso aqui é uma diferença de vários séculos, certo? Lá do século I, e essa diferença aqui vai até o século, talvez, não sei exatamente quando foi feita uma dinamite, mas talvez aí o século 18 ou 19, né? Século 19, mais ou menos isso aí. Bom, enfim, não importa quando a dinamite foi formada, mas o que importa é que ela é um artefato que traz uma ideia moderna. Mas muita gente vai querer dizer que porque Paulo falou lá que o evangelho é o poder de Deus, mas a palavra é dinamis, aí a pessoa vai dizer: "Ah, mas então o evangelho é a dinamite de Deus". E aí o pregador utiliza esse exemplo aqui para dizer que Paulo está dizendo que o evangelho é a dinamite de Deus, mas a dinamite não tem nada a ver com o que Paulo está querendo dizer. Primeiro que Paulo não conhecia dinamite, porque Paulo está nessa época aqui. Então você pode perceber que se eu digo que Paulo disse que o evangelho é a dinamite de Deus, eu estou fazendo o que nós chamamos de falácia. Falácia de radical. Ou seja, o radical, desculpe aqui, de radical. Por quê? Porque o radical é justamente aqui, dynamic, tem esse radical. E eu estou dizendo que esse radical aqui está inserindo um significado em dynamis, mas na verdade é o contrário. Poder é que gerou a palavra dinamite e não o contrário. Então não posso dizer que Paulo falou da dinamite, porque nem Paulo nem conhecia uma dinamite naquela época para poder dizer que o evangelho era a dinamite de Deus. Então não faça isso, a dinamite tem a ver com destruição, tem a ver com tudo isso, sim, tem a ver com um poder, mas o que Paulo quer falar é que o evangelho é o poder de Deus, e inclusive é um poder não de destruição, né? Mas é um poder de construir, um poder de fazer uma vida nova, enfim, tudo isso. Então eu quero que você lembre e nunca caia na falácia do radical,
principalmente desse do dinamite, que é uma coisa muito comum. Talvez até você já tenha ouvido uma pregação que o pregador fala um absurdo desse, mas você está aprendendo grego, sabe agora que dinamis é poder, mas que não é dinamite, ok? Então, prosseguindo aqui para o nosso vocabulário, kerisso significa eu proclamo ou eu prego. Kerisso vem da mesma raiz da palavra querigma, que tem a ver com proclamação. Muito bem, pino significa eu bebo. E assim nós concluímos o nosso vocabulário desta lição. Então aqui você tem a nossa parte prática, nossa tradução. Kai, você deve lembrar já de tantas vezes que nós já temos falado, significa ir. Egrapsen, eu quero aqui meio que destrinchar esse verbo aqui, né? Para que a gente entenda bem. Epsilon, então nós temos um aumento aqui, mas aqui você tem grapsen. Mas você deve lembrar aqui que o graps ele é uma formação. E se você já lembra, nós até tratamos agora no vocabulário do verbo grafo. E muito bem parece aqui com graps. Então, só para você lembrar que graps, na verdade, é a junção de graph mais sigma. Nós já tratamos que graph mais sigma, o φ mais o sigma, por conta das oclusivas lá, como nós já tratamos, ele tem a ideia de psi. Então, graps mais epsilon ni. E o epsilon ni você deve lembrar que é a terminação da terceira pessoa do singular. No caso do auristo, como nós já tratamos, certo? Então, com isso, egrapsen vai significar o nosso auristo, que nós temos traduzido aqui para o português como o pretérito perfeito. Então, egrapsen vai significar, então, do verbo eu escrevo, mas no aoristo, terceira pessoa, ele escreveu. Então, e escreveu, Moisés, panta, nós já devemos ter tratado, panta significa todos, no caso aqui todas, porque remata são palavras, então todas as palavras. Kyrio, você deve lembrar que isto aqui está no genitivo. Desculpe, genitivo. Então, Kyrio significa Senhor. Vem da palavra Kyrios. E Kyrio, genitivo, você deve lembrar que tem uma palavrinha-chave que é a palavra di. Tem a ideia de posse. Então, escreveu Moisés todas as palavras Kyrio, de ou do Senhor. Está em Êxodo 24, versículo 4, na Septuaginta, e assim nós temos traduzido: e escreveu Moisés, kai egrapsen Moses, panta todas taremata as palavras Kyrio, do Senhor. Então esta foi a nossa aula 8, vamos aqui retomar um pouco do que a gente aprendeu. Primeiro, aoristo ativo e médio no indicativo. Nós falamos sobre a forma e o paradigma, falamos também que o primeiro aoristo é essa formação regular do aoristo, em que a raiz não sofre modificação, a raiz do verbo não muda, e então nós temos o primeiro aoristo dessa forma. Além disso, nós temos o segundo aoristo, que nós já tratamos, que é a formação irregular. Então, como eu falei, a gente aprendeu o segundo aoristo antes, porque ele é muito parecido com o imperfeito, que era o verbo que nós tratamos na aula anterior ao segundo aoristo. Por isso, por essa semelhança, a gente viu o primeiro e o segundo aoristo, e agora tratamos sobre o primeiro aoristo. Enfim,
falamos sobre a formação, o formativo de tempo do auristo, do primeiro auristo, que é esse sigma alfa. Os formativos de tempo, eles servem para que nós reconheçamos, aquilo que o verbo é. Então, se eu vejo um sigma alfa ou algo semelhante a isso em um verbo no Novo Testamento, eu já vou desconfiar que isso é um primeiro auristo. Então, a gente falou sobre isso. Falamos sobre o quadro das oclusivas, como isso ajuda no nosso entendimento, aí, na nossa identificação, na verdade, do primeiro auristo. Também falamos sobre o nosso vocabulário e demos um toque aí sobre a palavra dinamis. É uma palavra terrivelmente utilizada por muitos estudiosos, muitos pregadores que utilizam essa palavra para dizer que o evangelho é a dinamite de Deus. Então não faça isso, o evangelho não serve para destruir como as dinamites servem. A gente falou que esse uso é uma falácia de utilizar o grego para usar como ilustração, como se ele resolvesse todos os problemas da exegese, mas nós vimos que isso é um anacronismo, na verdade, né? Uma falácia com um anacronismo, ou seja, é como se nós voltássemos no tempo e quiséssemos inserir um elemento do nosso tempo lá na época de Paulo, e isso não dá, né? Então, o evangelho não é a dinamite de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação, ele não serve para destruição, mas para a salvação. Então, se alguém já falou isso para você, você o perdoa de todo o coração, e você mesmo, como estudante do Novo Testamento, nunca mais vai fazer algo semelhante a isso. Bom, falamos também sobre a nossa tradução, a parte prática do nosso curso. Espero que você tenha acompanhado, esteja gostando aí das nossas aulas. Nós já passamos da metade das nossas aulas, estamos em direção aí ao fim desse tempo tão maravilhoso que Deus nos tem dado para aprender a sua palavra a partir dessa língua, e que Deus nos abençoe para as próximas aulas. Até daqui um pouco então. Valeu!